Ó, Tá certo, tá certo. Arnaldo, Diga. Palmeiras, defesa na última bola, 2 vitórias fora de casa grandonas. Gigantes. E o Palmeiras vai aí liderando agora o campeonato de maneira isolada, enquanto o Lavieri está lá de férias. Tem isso, né? Nossa Senhora, nós vamos contrastar aqui o Papa pé quente com o Lavieri pé frio. De fato, o Palmeiras vai, aos poucos, ainda sem jogar em grande nível, ainda sem os principais jogadores atingirem o nível máximo, vencendo, pontuando o campeonato no ano em que ele montou o time mais forte do país, mas com algumas sobras. Eu acho que essa percepção ainda não foi digerida por quem analisa o futebol brasileiro. O Palmeiras montou o time mais forte do Brasil na temporada com sobras, investiu para isso. O Botafogo no passado fez isso. O Palmeiras repetiu a estratégia desde o começo do ano, né? Ele montou um elenco e um time para fazer o que o Botafogo fez no ano passado, ganhar a Libertadores e o Brasileiro. E ele está 100% no início da Libertadores, 2 vitórias, e lidera o Brasileiro com essa... Ele tinha uma sequência muito complicada nesses últimos dias, inclusive logística, né, Tironi? Jogava em Porto Alegre contra o Inter, Fortaleza, e agora vai a La Paz enfrentar o Bolívar, e conseguiu no Brasileirão 2 vitórias fora de casa. Acho que o palmeirense, ele teme um pouco essa análise, porque tem aí o Super Mundial e, na verdade, o Palmeiras investiu para fazer bonito no Super Mundial. Se não der para ganhar o Mundial, já com tantos europeus, que o Palmeiras possa brigar pela dupla coroa, coisa que o Flamengo conseguiu com o Jorge Jesus e o Botafogo conseguiu ano passado repetir com o Arthur Jorge. É a mesma estratégia, né? O Palmeiras fez investimentos de clubes europeus para uma temporada de futebol brasileiro, contratou o jogador mais caro da história do futebol nacional, o Vitor Roque, o terceiro, o Paulinho, fez outros grandes investimentos, tem muito jogador novo já jogando, e algumas antigas figuras brilham também, agora estão jogando um nível melhor do que no início da temporada, caso do Gustavo Gomes e o Everton, goleiro, que defendeu um pênalti no finalzinho, quando o Fortaleza foi pro abafa, né? É interessante também as análises dos jogos do Palmeiras, porque o resultado muitas vezes se impõe, diferentemente de análise de outros clubes, inclusive por especialistas. O Palmeiras também caiu no segundo tempo depois de abrir 2-0. O jogo também estava na mão e de repente não esteve mais. E o Fortaleza teve a chance de empatar, né? Mas a análise do Palmeiras do Abel além do desempenho e tal, é muito em cima do resultado. Ele que vai indo para sua 6ª temporada, fizeram ali, ele e Vojvoda, o duelo dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro. E o Palmeiras, que raramente vence em Fortaleza, quebrou uma série do time local como mandante que era muito longa. Então foi um resultado gigante. Quebrou, na verdade, 2 espécies de tabus nessa semana. Ele sempre tem dificuldade em Porto Alegre, no Beira-Rio, Palmeiras, e também em Fortaleza, e ganhou essas 2 partidas como visitante. Ô, Juca, pensar que há um tempinho, há 3 semanas atrás, era fim de ciclo, o Abel já deu, não serve mais, o Everton não pega mais nada. Você vê como as coisas mudam, né? Pois é, né, Âncora? Mas aí é a pressa, a ansiedade, né? O mau humor desse novo tipo de torcedor que não dá crédito nenhum para o que já acaba de ser conquistado, já passa a cobrar que se não ganhar não vale nada. Estava na cara que o Palmeiras estava se reajustando, se reformulando, e está aí, né, de novo, candidatíssimo ao título, mas para mim já era. Em meio à reforma. Não me surpreende nem um pouco. E lembre-se, Paulinho ainda não está jogando neste time. Imagine quando estiver.
E o Palmeiras, que andou dependendo tanto do Estevão, já não está dependendo tanto do Estevão. Palmeiras e Flamengo são favoritos em tudo que disputarem nesse continente. Pois é, Mauro. Lembrando, né, Tironi, que além da vitória em Fortaleza, da vitória em Porto Alegre, o jogo anterior tenha sido o derby. As 3 últimas vitórias do Palmeiras no Brasileiro são pesadas, são 9 pontos pesados, né? Exato, isso que eu ia falar, né, Mauro? São três vitórias seguidas grandonas, né? Mas tem que falar do jogo também, né? O Arnaldo falou a passão, acho que ele tem que se aprofundar. O segundo tempo, o Palmeiras tem coisas boas e ruins para tirar desse jogo. As boas são óbvias, já foram faladas aqui. O time venceu jogos seguidos, lidera o campeonato. Mas hoje o Fortaleza é um time em crise. Se você quer ganhar do Fortaleza, vá agora a Fortaleza. É a hora de ganhar. Você vê que nem o anel de cima do estádio Castelão foi aberto, porque só para a torcida visitante, porque não havia nem interesse do torcedor num jogo contra o Palmeiras, que é um negócio meio bizarro. Geralmente os públicos são bons nos jogos do Fortaleza contra essas equipes de maior destaque no futebol nacional. Teve torcedor dando dura no Davi Luiz no aeroporto, o Vojvoda questionando. O Fortaleza está em crise técnica, o negócio está complicado. É hora de ganhar. Quando o Flávio Lopes faz 2-0, aliás, triste, né, o Davi Luiz naquela jogada, né? Embora tenha salvado a bola em cima da linha, que horror. Ele não conseguiu nem mexer a perna para tentar bloquear o chute do argentino. Assim, uma passividade, uma incapacidade de dar o combate, e estava na jogada. Nem parecia um profissional marcando um atacante profissional. O Flaco fez o gol, eu pensei, agora vai ser parecido com o jogo do Racing. O jogo Fortaleza e Racing. O Fortaleza é um time reativo, não sabe jogar, em geral, não sabe jogar tendo a posse de bola com o adversário quando ele se fecha. O Palmeiras se fechou e simplesmente o Fortaleza fez um gol e não empatou porque perdeu um pênalti no minuto derradeiro. Então, um jogo que era para o Palmeiras ter vencido com mais facilidade. Eu acho que essa é a parte que cabe internamente o Palmeiras tentar entender o que aconteceu. Porque o jogo ontem era para ter vencido mais tranquilamente, não com o goleiro salvando na última bola. Então esse é o aspecto, é o copo meio vazio de uma rodada de copo cheíssimo pela classificação e pela sequência de vitórias, né? E vale também registrar que o Vitor Roque já tem aí quase 5 jogos completos, se você somar todos os minutos em campo, e não fez gol ainda. E o Flaco, que era o patinho feio, que o técnico parece que não gostava muito e tudo, ele chegou a criticar, né? Fez 22 gols no ano passado, fez o gol da vitória ontem. Quer dizer, o Palmeiras sempre teve um centroavante. Tudo bem, quer ter mais um, está com dinheiro, quer comprar, por problema nenhum. Mas eu acho que esse jogador sempre foi muito subestimado. Não é um atacante espetacular, sensacional, não vai para a seleção da Argentina, pelo menos por enquanto, nada disso. Mas faz gol, né? O cara mete gol, cara. O cara faz 22 gols num ano. Não é uma marca ruim, é uma boa marca, né? Uma boa marca. E ontem ele fez o gol da vitória do Palmeiras, que eu acho que passou um susto desnecessário. Acho que esse é o ponto do copo meio vazio de uma rodada muito favorável e uma vitória que coloca o time na liderança, mas evidentemente é só quinta rodada, né? Muito pouco, né? Muito pouco. Quinta rodada ainda, Trajano, mas em relação ao Fortaleza, que a gente sempre elogia, pô, Fortaleza tem menos dinheiro que todo mundo, faz um negócio incrível e tal. É um ano estranho, hein, pro Fortaleza, pelo menos até aqui. Não foi campeão estadual, tá numa crise lá, Vojvoda meio em xeque, até o Abel defendeu o Vojvoda ontem, depois do jogo. Tá sem áudio. Acho que você tá mutado aí agora, Trajano. Ele diz que não está mutado. Linguagem labial. Nada, hein? Problemas no áudio do Trajano. Bom, então, Arnaldo, fala aí do Fortaleza, então a gente acerta o áudio do Trajano. Eu acho que o Mauro descreveu bem o momento, né? Ele montou o Fortaleza para essa temporada, o time com a maior média de idade do futebol brasileiro, né? Teve essa paulada no início da Libertadores. A situação do jogo com o Colo-Colo, que é o segundo jogo, né, que foi suspenso, ainda não está clara. E no Campeonato Brasileiro ele tem sofrido. Mas, de qualquer forma, era a maior invencibilidade de um time como local no futebol brasileiro. Ninguém ganhava do Fortaleza no Castelão. E o Palmeiras foi lá e ganhou. Eu acho que essa situação da análise dos jogos é curiosa. A gente está vivendo muito isso, né? Quando
Por isso que eu fiz a comparação. Depois a gente vai falar do Sansão, né? O São Paulo tem dificuldade em administrar o resultado. É a grande peste agora sobre o trabalho do Zubeldia. O time cai de produção no segundo tempo. Por isso que eu fiz a comparação com o jogo do Palmeiras. Mesmo um time com muito mais recursos e com muito mais opção no banco, muitas vezes tem dificuldade em administrar o resultado. Foi o que o Palmeiras passou ontem e o goleiro pegou um pênalti no final, né? Eu acho que o Fortaleza tem a temporada mais desafiadora porque, por méritos dele, entrou na Libertadores direto na fase de grupos e tem um Brasileirão muito difícil. Muito time investiu demais para essa temporada, né? Alguns a gente nem... por isso que eu acho que as primeiras rodadas elas podem passar uma impressão precipitada, mas se a gente mergulhar na formação dos elencos para o ano, a gente pode tentar entender aonde cada um pode chegar de acordo com o investimento, porque futebol basicamente é investimento, Tironi. O futebol brasileiro tem sido, nos últimos anos, a premiação do investimento. O mais rico normalmente ganha, né? Foi o Botafogo ano passado. Esse ano é o Palmeiras, né? É disparado o mais rico, quem mais investiu. Então, nessa equação, provavelmente, quem vai dominar o futebol brasileiro esse ano é o Palmeiras. Ele tem o maior investimento e o trabalho mais longo, mais sólido. Então, é uma combinação, fora que o clube está organizado, tem essas situações, tem um elo muito forte entre presidente e treinador, tal, coisas que outros clubes não têm. O Flamengo trocou de comandante agora. A torcida está em pé de guerra com o presidente. O técnico é mais jovem. Não pôde investir tanto esse ano o Flamengo. Teve que recorrer a jogadores mais experientes. O Botafogo abriu mão de seus principais jogadores no meio campo para frente, né? Diminuiu muito o poder de fogo. Só essas análises, acho que elas são... O Internacional, que tem um bom time titular, é um time também com média de idade alta, não tem um bom banco de reservas, teve que abrir mão de jogadores. Isso dá para a gente fazer previamente um raio-x do que cada um fez, investiu, tem de potencial na temporada. É claro que vai acontecer muita coisa no meio do caminho, o jogador vai machucar, o jogador vai ser suspenso, o jogador vai naufragar, o técnico vai ser demitido, mas você que ama a espanholização, o futebol brasileiro, há muito tempo, vive o domínio do mais rico. E esse ano, o mais rico é o Palmeiras. Então, a tendência é que o Palmeiras domine. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos para um breve, ligeiro, rapidíssimo intervalo aqui na TV, mas e na volta a gente vai falar do Flamengo, que é o perseguidor do Palmeiras nesse momento, e outros times também, Corinthians, São Paulo, tem muito assunto aqui pela frente, mas você fica trocando figurinha com a gente aqui no chat do YouTube, a gente já volta, não saia daí. Muito bem. A galera já está mandando mensagem aqui pra gente. Muita gente falando que eu deveria sair de férias mais tempo, que não estão gostando da minha volta. Aqui, ó, Flávio. Meu Deus. Faz o job rotation de vez, porque a Luísa é ótima. Ela é ótima mesmo, mas é covardia você ficar comparando com a Luísa, que é uma craque. Aí, né? Então. Não seja modesto, âncora. Fortaleza freguês do Ceará, diz aqui o Ricardo Sou Mais. Isso é. E o Marcelo Mina fala que o Davidson ajudou o Palmeiras ontem, verdadeiro lambão. Foi ele que perdeu o pênalti? Não, foi o Lucero. Ele fez o gol e participou da jogada do pênalti. É verdade. O Davidson não quis comemorar, fez um mas é que ele fez a falta, que resultou no segundo gol, né? Uma falta no primeiro gol. Uma falta absolutamente desnecessária. Tudo bem, mas no segundo tempo ele foi buscar a bola de cabeça, o jogo estava perdido e disputou, fez o gol bonito e disputou a bola que originou o pênalti. Né? Não, ele devia ter batido o pênalti, aliás. Veja-se o Trajano. Falha, né? Falha no sistema defensivo no primeiro gol. Trajano, quer falar? Fala aí. Vamos ver se agora tá tudo bem. Aí sim, voz potente. Sim. Eu vou te contar, sofri horrores até agora para poder entrar no programa, viu? Isso. Áudio, e câmera, e não sei o quê, ppp. Eu queria depois falar com o que me manifestar em relação ao que o Arnaldo falou, mas deixa a gente voltar. Por enquanto vamos trocando figurinha aqui até a gente voltar. Tá bom. Sobre a história da grana, certo? Exatamente. Tá bom.
O Zorão da Massa fala que o Palmeiras só pegou o cachorro morto. Não é. Sim, exato. Não. Corinthians, Não, né? Inter em Porto Alegre e Fortaleza no Castelão, certo? Então, quem que é o cachorro vivo? Pois é, o Só cachorro o vivo? Flamengo, então, né? Flamengo. Então ainda vai ter, antes do Mundial vai ter o confronto entre os dois. É o único cachorro vivo. Então é interessante isso. Tem os dois cachorros vivos no futebol brasileiro, o Palmeiras e o Flamengo. Pegou o Botafogo também, mas o Botafogo é cachorro morto, né? Então vamos lá, o Palmeiras pegou até agora o Botafogo, são 5 rodadas? Sim. O Corinthians, o Fortaleza fora e o Inter fora. Foi fácil? Não. Não, né? Acho que não, né? Não, só pegou um jogo difícil. Pois é, Então né? vamos voltar já. Verdão e Real Madrid das Américas, diz aqui o Carlos Lopes. O Real Madrid está embaixo, hein? Tá melhor bem, Real não Madrid. comemorar, não. E o Guilherme fala que mesmo com investimento, o Fla ainda tem o melhor elenco. A gente vai falar já do Flamengo Depende assim do que a gente setor do voltar. campo, eu acho. E o Treps fala que quando o Danilo voltar, o Palmeiras começa a perder. Calma. É, verdade. Estamos de volta, hein? Estamos de volta com o Posse de Bola na TV e o Trajano queria falar justamente sobre essa questão da força da grana no futebol brasileiro atualmente. Diga lá, Trajano. Não é nem falar muito, não. Eu peguei uma frase, só pegando um gancho interessante. Que no futebol atual, segundo o Arnaldo, rico ri à toa. Porque eu gostaria de saber do Arnaldo, então, qual é a situação de uma expressão dos remediados. Porque remediado é uma expressão que quase não se usa mais no vocabulário do dia a dia, né? Mas nós estamos falando em ricos e pobres, existem os remediados. O que é incluído na faixa dos remediados, Arnaldo? São Paulo Futebol Clube, por exemplo, num plano de É o contenção. grande baluarte, né? É o grande baluarte, remediado. É o grande baluarte dessa temporada. Não, alguns outros, né? O Vasco por questões de desorganização completa, né? Agora, no mundo das SAFs, do mundo alguns clubes que pagam, devem, tem essa dualidade, né? Tem clube que paga e está na linha e tem clube que não paga e investe do mesmo jeito. Então, nessa seara, tem alguns poucos remediados e muita gente gastando até mais do que podia, né? É um futebol super inflacionado que paga em dólar e euro. E dessa vez o Palmeiras resolveu dançar de uma outra forma, né? Vou investir, vou quebrar o cofre e vou para as cabeças. Foi essa decisão. Depois de uma temporada que é considerada ruim pela presidente, pelo treinador, agora acho que o treinador não tem o que reclamar, tem os jogadores mais valiosos do país. Deixa eu só lembrar que o canal UOL, ele tá disponível na sua TV, hein? Canal 549 da